Página 116, é, tia? É, Lucas. Então, nós vamos ver hoje sobre as invasões francesas e holandesas, né? Que aconteceram no Brasil. Então, vamos começar pelas invasões francesas. Os franceses desembarcaram no litoral da América Portuguesa em 1500, aliás, de 1500 a 1530, entre 1500 e 1530, né? Eles estavam em busca também do pau-brasil e eles tinham interesses em apoderar-se de uma parte das terras, né? As terras brasileiras, que tinham sido descobertas pelos portugueses, então os franceses também tinham interesse. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Bahia de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro. E aí eles conquistaram a confiança dos indígenas tamoios, certo? Indígenas tamoios eram uma tribo, era um grupo de indígenas. E que eles haviam organizado a Confederação dos Tamoios. Essa Confederação dos Tamoios, veja que diz, lutando contra os portugueses que queriam escravizá-los. Então, esses indígenas, eles se organizaram e eles lutavam contra os portugueses, porque os portugueses queriam escravizá-los. Então, os franceses já se aproveitaram disso, né? E se uniu a esses indígenas tamoios, porque como esses indígenas lutavam contra, né, os portugueses, então eles já se aliaram a eles. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto em combate. Então, olha aqui. Nessa parte de baixo, onde tem primeira invasão. Então, essa primeira invasão, né, ocorreu em 1555, no governo de Duarte da Costa, comandada pelo francês Nicolau Villagaigon, na colônia francesa França Antártica. E a Confederação dos Tamoios foi uma aliança entre os indígenas tamoios e os franceses contra o domínio português, tá certo? Esses indígenas, os indígenas, como eu disse a vocês, eles lutavam antes, né, contra os portugueses. Então, eles se aliaram aos franceses. Aí, nessa época, quem governava era Mendes Sá, e o Estácio de Sá era o seu sobrinho, que ele veio ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses. Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses nesta luta, que expulsou os franceses. Ele fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em 1º de março de 1566. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612, estabelecendo-se agora no Maranhão. Então, aqui agora foi a segunda invasão, onde vocês estão vendo aí, né? Segunda invasão em 1612, ela ocorreu no Maranhão, na fundação da França Equinocial e a cidade de São Luís, né? E o comandante era o Daniel. Eles construíram uma ilha
que foi o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de São Luís, tá certo? Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo assim a melhor maneira de defendê-la. Então, quando diz que eles começaram a povoar a região, porque era a melhor maneira que tinha para poder defender dessas invasões. Era povoar e deixar, né, pessoas morando ali, não é isso? Os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro no governo de Mendes Sá, com a ajuda dos jesuítas Padre José de Anchieta e Nóbrega. Dando continuidade, agora a gente vai para as invasões holandesas. Acompanhe direitinho aí, na página 117, certo? Que a tia vai explicar para vocês. Aí está dizendo o seguinte, olha. Felipe II, rei da Espanha, em 1580, assume o poder após a morte do seu tio-avô, o Dom Henrique I, o rei de Portugal. Então, Dom Henrique I, ele era rei de Portugal. Dom Felipe II era o rei da Espanha. E como Dom Henrique I morreu e não tinha nenhum sucessor para assumir o lugar dele, a não ser Dom Felipe II, que era o rei da Espanha. Então, o que foi que aconteceu? O Dom Felipe II assumiu Portugal, entendeu? Então, ele governava a Espanha e Portugal também. Ou seja, durante alguns anos, né, o Brasil, então, sim, pertenceu à Espanha. Por quê? Porque Portugal também ficou, ou porque o Brasil pertencia a Portugal, não é isso? E o Dom Felipe II governava Espanha e Portugal, né? Ele era o rei dos dois países, das duas nações, aliás. Continuando, né? Então, o rei de Portugal. Assim, Portugal e sua colônia, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, como eu disse para vocês, né? Essa junção, tá? Essa junção das coroas é chamada de União Ibérica, certo? Essa junção das coroas é justa essa que eu acabei de explicar para vocês. Foi a junção de Espanha e Portugal, tá certo? Teve que ser assumida por um único rei. Então, essa junção é chamada de União Ibérica. O rei da Espanha, Felipe II, era inimigo dos holandeses. Então, porque vocês podem assistir, mas se a gente vai falar sobre as invasões holandesas, por que a gente está falando do rei da Espanha, né? E do rei de Portugal? A gente já vai chegar aí agora. Porque, como eu disse para vocês, o rei da Espanha assumiu Espanha e Portugal, né? Então, o que acontece? Felipe II, que era o rei da Espanha, era inimigo dos holandeses. Ele não gostava, ele tinha problema com os holandeses. Veja só. O rei da Espanha, Felipe II, era inimigo dos holandeses. E por que Felipe II era inimigo dos holandeses? Porque os Países Baixos, que fazia parte da Holanda e que pertencia à Espanha, ficaram independentes. Então, os países que antes pertenciam à Espanha, eles se tornaram independentes, deixaram de pertencer à Espanha. Então, o rei da Espanha ficou com raiva deles por causa disso, entendeu? Então, por isso que eles se tornaram inimigos. Aí, o que foi que aconteceu? Então,
Por causa disso, o rei Filipe II proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América Portuguesa. Portugal se dava bem com os holandeses, né? Mas só que agora, como Portugal passou a pertencer à Espanha, ser governada por Felipe II, que era o rei da Espanha, então ele isso. Então ele proibiu que os holandeses comercializassem o açúcar na América Portuguesa. Então, por isso que começou as invasões, entenderam? Porque eles foram proibidos pelo rei da Espanha. O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Eles ocuparam Salvador em 1624 por 1 ano e depois eles invadiram Pernambuco em 1630. Por 24 anos, controlaram quase todo o litoral nordestino. Então, durante 24 anos, os holandeses governaram e controlaram quase todo o litoral nordestino. Pernambuco foi o local escolhido para ser invadido. Por quê? Porque essa capitania ela era muito rica. Lembra que foi a capitania que prosperou por causa do açúcar, né? Estão lembrados? Então, era uma capitania muito rica por causa disso. E ela tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. Então, os holandeses queriam controlar o comércio de açúcar na Europa. E, por esse motivo, a Holanda precisava dominar a região que produzia o açúcar, né? Que era Pernambuco. Ele chegou a Pernambuco em 1637. Aliás, chegou em Pernambuco o Maurício de Nassau. Ele era um alemão, mas ele estava a serviço da Holanda. E ele veio para assumir e governar. Ele fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e de Recife. Quando diz assim que foi muito estimado, quer dizer que os colonos de Olinda e de Recife gostavam deles, né? Eles tinham uma relação boa, né? Digamos assim, uma relação de negócios que era boa. E outra coisa, gente, colonos eram as pessoas, tipo, os fazendeiros, os comerciantes, né, de Olinda e de Recife. Mas aí o que foi que aconteceu? Maurício de Nassau volta para a Espanha em 1644. Aliás, voltou para a Europa. E com a sua volta, os holandeses passaram a cobrar empréstimos feitos aos colonos pernambucanos, né? Então, esses colonos pernambucanos, que tinham um bom relacionamento, né, com Maurício de Nassau, depois que Maurício de Nassau voltou para a Holanda, aí os holandeses passaram a cobrar impostos dos colonos. E começou, então, uma revolta. Os colonos ficaram revoltados e eles reiniciaram a luta contra os holandeses, né? Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de insurreição pernambucana, certo? Então, a insurreição pernambucana foi essa luta contra os colonos pernambucanos e os holandeses, que durou 10 anos. Já pensou? A idade de alguns de vocês, não é? 10 anos durou essa revolta. Durante esse período, ocorreram diversas batalhas, até que em 1654 aconteceu o combate final.
O nome desse combate final foi a Batalha dos Guararapes. Por que Batalha dos Guararapes? Porque foi na atual cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes. Os holandeses renderam-se e voltaram para o seu país. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, né, eles levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram o açúcar no Caribe, ou mais precisamente nas Antilhas, para vender pela Europa. E com isso, né, já que eles começaram a produzir açúcar lá também e vender também, o que foi que aconteceu? Com isso, o produto da América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa. Então, o açúcar, que era o açúcar português, já não podia mais ser vendido na Europa, não foi mais comercializado lá, em grande quantidade como era, né? E isso causou enormes prejuízos para o comércio da colônia. Ok? Vamos para a atividade? Vocês têm aí na primeira questão, organize os números em ordem decrescente e encontre o nome dos 2 países que invadiram o Brasil na época colonial. Quem sabe qual foram esses 2 países? Lara levantou a mão, diz Lara. Holanda e França. Holanda e França, isso mesmo. Holanda e França foram os 2 países que invadiram o Brasil no período colonial. Segunda questão. Assinale a alternativa correta. Nós temos aí. Os franceses desembarcaram no litoral da América em busca do pau-brasil? Está correto? Verdade. Isso mesmo, está correto. Então, marca X. Os indígenas tamoios entraram em conflito com os franceses? Não. Não. Com os franceses, eles fizeram o contrário, não foi? Eles se aliaram, né, aos franceses. E eles entraram em conflito com quem? Portugueses. Isso mesmo. Os portugueses. Agora, então, não marca X, porque está errado, né? Uhum. A próxima. Os portugueses conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro no ano de 1555? Errado. Falso. Isso mesmo, está errado, né? Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses na luta para expulsar os franceses das terras brasileiras. Isso é verdadeiro? Verdade. Verdadeiro. Isso, muito bem. Então, marca X. Agora, em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região. Isso Falso. ou isso está errado? Certo, eu faço. Tá certo. Verdadeiro. Marca Eu- X, está correto. Oi. Depois da que estava errada dos portugueses conseguirem expulsar os franceses, depois, tá certo ou errado? Estácio de Sá foi considerado Tá grande certo. líder dos portugueses. Certo? Eu não consegui escutar, não. Se quiser na Ô, tia, e primeira, os portugueses conseguiram expulsar os franceses da Agora, região o que é? Cidade invadida pelos holandeses em 1624. Que cidade foi essa? Pernambuco! Em 1624? Pernambuco! Não. Foi, Salvador. foi o quê? Salvador.
Salvador. E a capitania escolhida pelos holandeses porque ela era muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. A portuguesa. A Pernambuco. A portuguesa. Ah, tá. A portuguesa. Pernambuco, isso mesmo.